Bom dia, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador desse canal, que tem por objetivo falar sobre espiritualidade, sobre energia, vibração, física quântica, né? Trazer assuntos aí correlatos que trazem aí o nosso despertar da consciência. Essa, esse é o intuito. A gente olhar para dentro, na busca do nosso autoconhecimento e através disso despertar, né? Despertar para a nossa existência, entender o que nós estamos fazendo aqui. Audacioso o objetivo, né? A gente descobrir o que a gente está fazendo aqui vai levar um bom tempo. Mas enfim, a proposta do canal é essa, trazer esses assuntos, né? A gente, o canal é relativamente novo, a gente faz semanalmente a leitura comentada de dois livros, né? Segundas e quartas, a Bíblia Peshitta, que é a Bíblia traduzida diretamente do aramaico, e nas sextas-feiras a gente fala do Livro dos Espíritos, tá? Importante ressaltar que esse canal não tem um viés religioso. A ideia é trazer conhecimento, né? Para que cada um possa absorver esse conhecimento e fazer as suas escolhas, né? Trazer o seu entendimento, tá bom? Eu só trago o Livro dos Espíritos porque eu tenho formação espírita, mas o espiritismo é baseado no cristianismo, né? Nós acreditamos na Bíblia de Jesus, né? E a ideia de ler a lei da Bíblia inteira é exatamente contextualizar e compreender todo o embasamento histórico, todo o embasamento da evolução da humanidade, né? É isso aí. Então, hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo transmissão na quinta-feira, porque ontem foi feriado aqui na cidade que eu moro e não tive condição de fazer a transmissão. Com criança em casa é mais complicado, né? Mas a gente vai fazer hoje. A ideia é essa semana a gente encerrar o primeiro livro de crônicas da Bíblia, tá bom? Então hoje a gente vai fazer os capítulos finais do livro de crônicas. Antes da gente começar a fazer a leitura, eu quero falar da Clima Digital, que é nosso parceiro nesse projeto. Eles são responsáveis aí por toda a parte técnica de suporte do canal Conexões e Crenças, tá? Então, se você estiver precisando aí de um parceiro para algum projeto de digital, você fala com eles. Procure no Instagram, Clima Digital, ou no site www.climadigital.com.br. Legal? É isso. Vamos começar a nossa leitura. Os recados dados. E a gente vai dar início à nossa leitura de hoje. É isso aí. Então, a gente está primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, ok? Os sacerdotes que serviam no templo. Estes são os filhos de Arão, por seus grupos. Os filhos de Arão foram Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar. Nadab e Abihu morreram enquanto Arão, seu pai, ainda vivia, e não tiveram filhos. Por isso Eleazar e Itamar exerceram o ministério. E Davi os distribuiu em seus cargos segundo seu número. Dos filhos de Eleazar, com Sadoc, e dos filhos de Itamar, com Ahimelech. Devido a haver mais chefes dos filhos de Eleazar do que os filhos de Itamar, assim foram distribuídos. Dos filhos de Eleazar foi a quantidade de 16 chefes de suas casas paternas, e dos filhos de Itamar, 8 chefes segundo suas casas paternas. Ele os distribuiu a uns e outros mediante sorteio, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. E Shemaiah, filho do escriba Matneil, dos levitas, os registrou na presença do rei Davi, na presença dos anciãos de Israel, do sacerdote de Sadoc, de Amihalec, filho de Avitar, e dos patriarcas dos sacerdotes e dos levitas, sendo tomada uma casa paterna para Eleazar e outra para Itamar. A primeira sorte caiu sobre Jehuiadá, a segunda sobre Yadaiá, a terceira sobre Haran, a quarta sobre Seorim,
a quinta sobre Malquiá, a sexta sobre Miamim, a sétima sobre Acotes, a oitava sobre Aviá, a nona sobre Elisha, a décima sobre Shecaniá, a undécima sobre Eliasaf, a duodécima sobre Elicrave, a 13ª sobre Rupá, a 14ª sobre Iaziá, a 15ª sobre Baglá, a 16ª sobre Amar, a 17ª sobre Iaziá, a 18ª sobre Fatzim, a 19ª sobre Petiá, a 20ª sobre Hasquil, a 21ª sobre Iaquim, a 22ª sobre Gemol, a 23ª sobre Delaiá, a 24ª sobre Meadiá. Estes foram os considerados dentre eles para seu serviço, os que haveriam de entrar na casa de Mariá, segundo o estabelecido para eles, como lhes havia sido requerido por ordem de Arão, seu pai, tal como ordenara a Israel, o Senhor dos Senhores. E para os filhos de Levi, que restaram, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Yardiá e Araviá. Os filhos de Araviá, seu primogênito foi Yashvá, depois Tsar e Salmod. Dos filhos de Salmod, Nahat, Iramiá, Rezael e Neshamim. Dos filhos de Ozil, Mica. Dos filhos de Mica, Shamar e Yashvá. Dos filhos de Yashvá, Zecaria, né? Dos filhos de Merari, Marli e Moshi. O filho de Isaías foi Beno. Os filhos de Merari, por meio de Isaías, foram Beno, Soão, Zacur e Ibri. Por meio de Mali veio Eleazar, que não teve filhos. Por meio de Quish veio o filho de Quish, Jeramel. Os filhos de Moshe foram Mali, Éder e Yarmot. Estes foram os filhos dos levitas, segundo suas casas paternas. Estes também foram sorteados como seus irmãos, os filhos de Arão, diante do rei Davi, de Tzadok, de Amihalec, dos patriarcas, dos sacerdotes e dos levitas. O mesmo sucedeu com os patriarcas com seus irmãos menores. Capítulo 25. Os músicos e cantores do templo. Do mesmo modo, Davi e os chefes do exército apartaram para o serviço alguns dos filhos de Asaf, de Ramã e de Yorotom, parentes de Azrão, parente seu. Estes são os filhos dos levitas, segundo suas casas paternas. Além destes, eles lançaram sortes acerca de seus irmãos, os filhos de Arão, na presença do rei Ramã e de Yorotom, de Tzadok, de Amihalec, dos patriarcas, dos sacerdotes e dos levitas. Tanto os jovens como seus irmãos mais velhos foram contados do mesmo modo, contando-os e alistando-os, e a relação dos alistados que cumpriam seu serviço foi. Dos filhos de Asaf foram Zacore, José, Netaniá e Israel. Estes foram os filhos de Asaf, os quais o rei pusera sob a direção de Yorotom como cantores. Dos filhos de Yorotom foram Gedaliá, Azariá, Eshai, Rechaviá e Matitá. E Yorotom. Foram 6 sob a direção de seu pai Yorotom, os quais cantavam com harpas e rendiam graças a Mariá. Os filhos de Ramã foram Bequiá, Metaniá, Zail, Subael, Yarmot, Hananiá, Hanani, Eliata, Gidalti, Romante Ezer, Josbecasa, Malote, Cotir e Maziote. Todos estes foram filhos de Ramã, o vidente do rei, segundo as palavras de Alahá, para exaltar seu poder. Alahá deu a Ramã 14 filhos e 3 filhas, os quais estavam sob a direção de seu pai, para cantar na casa de Mariá com símbolos, saltérios e harpas para o serviço da casa de Alahá, conforme o rei ordenara a Asaf, Yorotom e Ramã. O número deles, junto com seus irmãos, que entoavam cânticos, o número dos que cantavam louvores a Mariá era de 288. Considerou-se tanto os jovens como os anciãos, a discípulos como os mestres.
A primeira sorte caiu sobre José dos de Asaf, a segunda sobre Gedaliah, que com seus irmãos e seus filhos eram 12. A terceira sobre Zeuri, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A quarta sobre Natsri, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A quinta sobre Letaniah, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A sexta sobre Becaiá, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A sétima sobre Serail, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A oitava sobre Exaia, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A nona sobre Matanaiá, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A décima sobre Shemari, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A undécima sobre Israel, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A duodécima sobre Exaviá, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A 13ª sobre Subael, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A 14ª sobre Matiá, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A 15ª sobre Yarmote, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A 16ª sobre Hananiá, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A 17ª sobre Elixabe, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A 18ª sobre Josbecasa, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A 19ª sobre Hanani, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A 20ª sobre Malote, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A 21ª sobre Eliabe, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A 22ª sobre Iatar, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A 23ª sobre Rabai, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A 24ª sobre Merraziote, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. A 25ª sobre Ramon, que com seus filhos e seus irmãos eram 12. Capítulo 26. Organização dos porteiros. Organização dos porteiros que designou o rei Davi como vigilantes. Mexaliá dos filhos de José. Mexaliá tinha 7 filhos homens. Zecaria, seu primogênito. Iadil, o segundo. Zecaria, o terceiro. E Nataniel, o quarto. Natanael, né? Ilã, o quinto. E Aronã, o sexto. E Adai, o sétimo. Os filhos de Ovaradom eram Shemaiá, seu primogênito. Yahozabã, o segundo. Iorav, o terceiro. Shavar, o quarto. Matlá, o quinto. Gemaí, o sexto. Issacar, o sétimo. E Pali, o oitavo. Porquanto Mariá o tinha abençoado. Também o seu filho Shemaiá nasceram filhos. Também a seu filho Shemaiá nasceram filhos, os quais governaram sobre suas casas paternas, porque foram homens destros para a guerra. Os filhos de Shemaiá foram Catail, Cadirael, Ovidail, Zecaria, homem destro para a guerra, Iliá e Shemaquiá. Todos estes foram dos filhos de Ovar-Adom. Eles, seus filhos e seus irmãos eram homens destros para a guerra, robustos no serviço do santuário. Os filhos de Ovar-Adom foram 62. O filho mais velho de Mexaliá gerou 18 filhos que foram homens destros para a guerra. Também Racha, dos filhos de Merari, teve filhos que foram homens destros para a guerra. Seu filho mais velho morreu e seu pai designou como chefe os que lhe seguia, mas não lhe pôs o nome do mais velho. Hilaquiá, o segundo, Tebaiá, o terceiro, Zecaria, o quarto. Todos os filhos e os irmãos de Rassá eram 13. Entre estes estavam distribuídos os porteiros e os chefes da vigilância diante de seus irmãos, para que ministrassem no santuário. Lançaram sortes tanto aos pequenos como os grandes, segundo suas casas paternas para cada porta. A sorte para a porta oriental caiu sobre Selemias. Lançaram sorte sobre seu filho Zacaria, um conselheiro com sabedoria. A sorte caiu sobre a porta do norte. A Ovaradom lhe coube a porta do sul, e a seus filhos os armazéns. A Chopim e Roça, a do ocidente, junto com a porta de Salequete, no caminho da encosta.
Guarda com guarda se correspondiam ao oriente. 6 levitas ao oriente, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia e nos armazéns de 2 em 2. No átrio ao ocidente, 4 nos caminhos e 2 no átrio. Esta foi a distribuição dos porteiros entre os filhos de Coré e entre os filhos de Merari os levitas, responsáveis pelos tesouros da casa de Mariá. Arriá estava encarregado dos tesouros da casa de Alahá e dos tesouros do santuário. Os filhos de Ladã, dos filhos de Gershom, através de Ladã, eram patriarcas. De Ladã, Gersonita. Nali, Zitã e Oil, seus irmãos encarregados dos tesouros na casa de Mariá. Dos Amoramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. E Shamuel, filho de Gershom, filho de Moisés, estava encarregado dos tesouros. E seus irmãos da parte de Eleazar, Rehaviá, seu filho, Eshaiá, seu filho, Iorã, seu filho, Zacri, seu filho, e Salmote, seu filho. Salmote e seus irmãos estavam encarregados de todos os tesouros das casas consagradas que o rei Davi, os patriarcas, os chefes de milhares e de centenas e generais do exército consagraram, da batalha e do despojo, os quais se dedicaram para fazer reparos na casa de Mariá. Além disso, tudo que consagrara o vidente Samuel, Saul Barquish, Avenir Barnir e Yohav Bar Tsoria, tudo que foi consagrado estava em poder de Salmote e seus irmãos. Dos Izaritas, Conanaiá e seus filhos estavam encarregados dos assuntos externos em Israel como oficiais e juízes. Dos Hebromitas, Rechaviá e seus irmãos, 1.700 homens dignos que estavam encarregados da administração de Israel e da região do outro lado do Jordão ao ocidente em toda a obra de Mariá e o serviço do rei. Quanto aos Hebromitas, Neriá era o chefe deles, de acordo com as gerações de suas casas paternas. No 40º ano do reinado de Davi, buscaram entre eles e encontraram homens destros para a guerra em Azir de Gileade. E seus irmãos, homens dignos, foram 2.700 patriarcas aos quais o rei Davi designou como chefes sobre os filhos de Robil, os filhos de Gade e a meia tribo de Menache, em tudo relacionado ao Alahá e direcionado ao rei. Então ele vai trazendo aqui, né, toda a organização, né, do que Davi foi fazendo ali para a organização da cidade, né, de fato. Aí vem no capítulo 27, os oficiais do exército. Estes foram os filhos de Israel, segundo o seu número de patriarcas, os chefes de milhares e de centenas, e os governadores que serviam ao rei em tudo relacionado às divisões que entravam e saíam mês após mês durante todos os meses do ano. Uma divisão tinha 24.000. A cargo da primeira divisão, durante o primeiro mês, estavam Sheban, filho de Zadiel, em sua divisão havia 24.000. Ele, dos descendentes de Parates, comandante de todos os chefes do exército durante o primeiro mês, a cargo da divisão do segundo mês estava Dodai, a Oita. Miclote era o governador de sua divisão, em sua divisão havia 24.000. O terceiro chefe do exército durante o terceiro mês foi Benaia, chefe, filho de Ioiadá, o sumo sacerdote. Em sua divisão havia 24.000. Este Benaia era um dos poderosos entre os 30 e estava a cargo de 30. Em sua divisão estava seu filho Amizabar. O quarto chefe para o quarto mês foi Eshail, irmão de Yohav, e depois dele estava seu filho Zavdiel. Em sua divisão havia 24.000. O quinto para o quinto mês foi o chefe Shankhot Nasrarita. Em sua divisão havia 24.000. O sexto para o sexto mês foi Irabarix, o Palonita, dos descendentes de Efraim. Em sua divisão havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês, Halatz, o Pelonita, dos filhos de Efraim, e em sua divisão havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês foi Shavki, o Satita, da família de Zarev. Em sua divisão havia 24.000.
O nono para o nono mês foi Aviasar, a Totita, da família de Benjamim. Em sua divisão havia 24.000. O décimo para o décimo mês foi Mahar, o Netofita, da família de Zaré. Em sua divisão havia 24.000. Um décimo para um décimo mês foi Benaia, para a Tonita, dos descendentes de Efraim. Em sua divisão havia 24.000. O dodécimo para o dodécimo mês foi Nardai, Netofita, da família de Anotiel. Em sua divisão havia 24.000. Encarregados das tribos. A cargo das tribos dos filhos de Israel estavam dos Rubenitas, o chefe foi Eleazar bar Zicre, dos Simeonitas, Sebatiá bar Maca, sobre Levi estava Rechaviá bar Quemuel, sobre Arão estava Tzadoc, sobre Judá estava Etihu, um dos irmãos de Davi, sobre Issacar estava Amori, filho de Micael, sobre Zebulon estava Shemaiah bar Avidaiá, sobre Naphtali estava Yarmot bar Azrael, sobre os filhos de Efraim estava Rocha bar Azaniá, sobre a meia tribo de Menache estava Ioir bar Peraiá, sobre a meia tribo de Menache em Gileade estava Ido bar Zecaria, sobre Benjamim estava Asiel bar Avnir, sobre Dan estava Azrael bar Yaron. Todos estes foram os príncipes das tribos de Israel. Mas Davi não contou os menores de 20 anos, pois Maria tinha dito: multiplicarei Israel como as estrelas do céu. Yoav bar Tsoria começou a contar, porém não terminou, porque a ira viera sobre Israel por causa disso, e não foi anotado no registro das crônicas do rei Davi. Administração do tesouro do rei. O responsável do tesouro real era Asmot bar Gadiliel, e Jonathan bar Uzia era o responsável sobre os armazéns no campo, nas cidades, nas aldeias e nas torres. O responsável sobre os servos que trabalhavam no campo, lavrando a terra, era Asri bar Kelov. O responsável sobre os vinhedos para as adegas de vinho era Zabdiah Sifnita. O responsável sobre os olivais e sobre os sicômoros que estavam no vale era Baal Hanã, Guederita, e o responsável sobre os depósitos de azeite era Ioash. O responsável sobre o gado que pastava em Charão era Sarti Sharonita, e o responsável sobre o gado que estava no vale era Shafat bar Adiel. O responsável sobre os camelos era Avil Ismaelita, e o responsável sobre os jumentas era Yehudá Martonita. O responsável das ovelhas era Yazi Hagareno. Todos estes eram encarregados das posses do rei Davi. Jonathan, um amigo de Davi, era conselheiro, homem capaz e escriba. Renanail bar Hakimone acompanhava os filhos do rei. Ahitofil era do conselho do rei. Oshi, o arquita, era amigo do rei. Depois de Ahitofil estavam Ioiadá bar Benaia e Avitar. Yoav era o chefe superior do exército do rei. Joabe, né? Que era primo de Saul, caso vocês não lembrem. Vamos lá, capítulo 28. Instruções relativas à casa de Maria. Reuniu, pois, Davi todos os príncipes de Israel, os chefes das tribos, os chefes de divisão que estavam a serviço do rei, os chefes de milhares, os chefes de centenas, os administradores das possessões do gado do rei e de seus filhos, os oficiais e os homens de guerra. Todos esses vieram a Jerusalém. Então ele lhe disse: escutai-me, irmãos meus e povo meu. Eu tinha em meu coração o propósito de edificar uma casa onde repousasse a arca do pacto de Maria, e para a morada da glória de nosso Allahá, e preparei todo o necessário para a edificação da casa. Porém Maria me disse: não edificarás casa a meu nome, porque tu és homem de guerra, e um homem que tem derramado muito sangue. Contudo, Maria, o Allahá de Israel, me escolheu dentre toda a casa de meu pai, para que eu fosse o rei sobre Israel para sempre, porque ele escolheu o rei da casa de Judá.
Ele escolheu a casa de meu pai, e da casa de meu pai me escolheu para que eu fosse o rei sobre Israel. De todos os meus filhos, porque Maria me deu muitos filhos, ele escolheu o meu filho Salomão para se assentar no trono do rei exaltado de Israel. Então me disse: Salomão, teu filho, edificará minha casa e meus átrios, pois a ele escolhi por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o trono de seu reino para sempre, mas se ele não se dispor a praticar minhas ordenanças e meus juízos, como nesse dia, castigarei com vara a sua iniquidade. Portanto, também agora, à vista de todo Israel, do povo de Maria e perante Maria, nossa Alahá, guardai e examinai seus mandamentos para que possuais esta terra permanentemente, e a deixeis como herança para sempre e a vossos filhos para que não seja destruída. E tu, Salomão, meu filho, entende tudo que Maria, Alahá, me ordenou e serve-o com coração íntegro, com disposição de tua alma e sem pesar. Pois Maria conhece tudo o que está no coração e entende toda a intenção do pensamento dos homens. Se o buscares, o acharás, mas se o abandonas, ele te rejeitará. Entende e considera que Maria te escolheu para edificar uma casa para o santo nome de Maria. Esforça-te e sê valente e age. Então Davi entregou a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, as medidas da casa, as suas varandas, das habitações superiores, dos pórticos interiores, dos pórticos exteriores, dos superiores e dos inferiores, da casa do tesouro e da câmara para o serviço da casa de Maria, das câmaras dos cozinheiros, as câmaras dos copeiros e as câmaras dos que tinham seu cargo as lâmpadas. O lugar onde estavam os candelabros de ouro, as lâmpadas de ouro, os seus acendedores, seus ornamentos e os recipientes para o azeite. Isto é tudo que Davi registrou e entregou a seu filho Salomão. O desenho das mesas de prata e as mesas de ouro, os pratos de prata e os pratos de ouro, as conchas, os garfos para a carne e os salpicadores de prata. O peso do ouro destes utensílios foi incalculável. Para o altar do incenso, o ouro refinado por peso, de igual modo o ouro para o desenho do carro e dos querubins de ouro que estendiam suas asas para cobrir a arca do pacto de Maria. Tudo isso está registrado, disse Davi, pois a mão de Maria está sobre mim. Ele me deu a conhecer todos os detalhes do desenho. Então Davi disse a Salomão, seu filho: Esforça-te, sê valente e age. Não temas nem te amedrontes, pois o Senhor dos senhores está contigo. Ele não te deixará nem te abandonará, até que acabes de edificar todas as obras da casa de Maria. Eis que aqui também estão os grupos dos sacerdotes e dos levitas, aos quais encomendei tudo relativo às obras da casa de Maria. Eles estão contigo e estarão a cargo de todas as obras, e eles levarão a cabo com destreza todas as obras que sejam necessárias para as obras da casa de Maria. Eis que também designei sobre eles a homens com autoridade e supervisores para que busquem o necessário e cumpram as obras necessárias. Capítulo 29. A oferenda para o templo. Depois o rei Davi disse a todos os de Israel que estavam reunidos: Este meu filho Salomão é um jovem sem experiência. Contudo, Maria o escolheu dentre todos os meus filhos porque é um jovem sábio e inteligente. Esta obra que lhe encomendei não é pequena, mas grande, porque a homem algum lhe havia sido encomendado algo semelhante. Esforça-te e sê diligente nela, porque é para Maria, nosso Alahá. Dispus todos os meus recursos e todas as minhas riquezas para tudo o que for necessário para a casa de Maria, meu Alahá. Ouro para as coisas de ouro, prata para as coisas de prata, bronze para as coisas de bronze, ferro para as coisas de ferro, madeira para as coisas de madeira e cedro para as coisas de cedro. Também pedras preciosas e gemas. Ainda do que me falta preparei e dispus tudo o que seja necessário para a casa. Mesmo da minha insuficiência dispus prata para os gastos da casa de meu Alahá. Milhares de talentos de ouro fino, o dobro de milhares de talentos de prata para recobrir os muros da casa. O ouro se destinará para as coisas que requeiram ouro, a prata se destinará para as coisas que requeiram prata, e para todo tipo de obra, para que a obra se complete em seu mês e não se atrase, mas que se termine segundo o que se requeira
e de acordo com seu projeto. Então se reuniram os chefes das casas paternas, os chefes das tribos de Israel, os chefes de milhares e de centenas e os supervisores das obras do rei, e entregaram para as obras da casa de Mariá 5.000 talentos de ouro, 200.000 peças de estanho fino para os tubos, 20.000 talentos de prata, 70.000 talentos de bronze, coríntio e 100.000 talentos de ferro. Também deram prata e ouro, segundo era necessário para o tesouro da casa de Mariá, por meio de Gershom, o tesoureiro. Então todo o povo de Israel se regozijou por essas oferendas, pois Davi as havia oferecido com todo o coração diante de Mariá. Também Davi se alegrou com grande regozijo e entoou louvores pelas grandezas de Mariá. Davi exalta Mariá por sua grandeza. Davi bendisse a Mariá diante de todos os de Israel que se reuniram e disse: Bendito és tu, de eternidade em eternidade, ó Mariá, Alahá de Israel, nosso Pai. Porque a ti pertencem, ó Mariá, a grandeza, o poderio, a glória, a formosura, a majestade e a honra, porque teu é o domínio nos céus e na terra. Teu é, ó Mariá, o reino, a sabedoria, o poderio, o conhecimento, as riquezas e a honra. Tu dominas sobre tudo. Tua é a força e o poderio, e tu engrandeces e fortaleces a todas as criações que criaste. Em verdade, agora, ó Mariá, Alahá, nosso, te damos graças e louvamos o teu majestoso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo? Pois fui instruído por todos os meus mestres, porque teu caminho de vida é meu socorro. Tu és nossa esperança, ó Mariá, Alahá, nosso. Porque somos como a parábola do vapor da panela. Somos peregrinos diante de ti e insignificantes no mundo. Mas tu governaste a nossos pais na antiguidade e concedestes mandamentos a eles com respeito ao caminho pelo qual deviam andar para que tivessem vida. A ti, ó Mariá, Alá nosso, te louvamos para que nos livres de todos aqueles que nos injuriam, pois as nações nos afrontam, nos dizendo: Onde está vosso Alá, que vós adorais? Bem sei, bem sei, ó meu Alá, que tu provas o coração e te comprases na fidelidade, e eu, na fidelidade do meu coração, cantei todos esses louvores. E também agora pude ver que o teu povo que se encontra aqui te louva com grande regozijo, dizendo: Ó Maria, Alahá de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, preserva para sempre todas essas coisas que nos prometeste e restaura nosso coração para te adorar. E eu, Davi, exclamei e disse assim: Ó Maria, Alahá meu, também concede um coração íntegro a meu filho Salomão, para que guarde teus mandamentos, teus testemunhos e teu pacto, para cumprir tudo o que ordenei e para construir a casa para a qual fiz preparativos. Pois teu grande nome será santificado e louvado no mundo que criaste diante dos que te temem. Então Davi disse a todo o povo de Israel: Bendizei a Maria, vosso Alahá. E todo o povo bendisse a Maria, Alahá de seus pais, e se prostraram e adoraram a Maria. Também bendisseram ao rei Davi e ofereceram sacrifícios a Maria. Salomão assume o reino. E no dia seguinte apresentaram ofertas queimadas diante de Maria: 1.000 touros, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros e muitas libações. Certamente os filhos de Israel apresentaram muitos sacrifícios para eles mesmos. E comeram e beberam com grande regozijo naquele dia, na presença de Maria, e confirmaram no reino de Salomão, filho de Davi, e designaram a Sadoc como sacerdote. Então Salomão se assentou no trono do rei, no trono do reino de Maria, para se estabelecer no reino em lugar de seu pai Davi, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. E todos os filhos do rei Davi se submeteram a seu filho Salomão. E Maria engrandeceu sobremaneira Salomão aos olhos de todo Israel, e lhe conferiu tal esplendor no reino que nenhum rei de Israel que lhe antecedeu foi semelhante. Assim Davi, Bar e Shai, Jessé, estabeleceu sobre seu reino o seu filho Salomão sobre todo Israel. O tempo que Davi esteve no reinado sobre todo Israel foi de 40 anos. Reinou 7 anos em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33, sobre todo Israel e Judá. A morte de Davi. E morreu Davi Bar Ishai, em boa velhice, satisfeito dos dias de sua vida.
foi grande nas riquezas deste mundo e em sua honra, e seu filho Salomão assumiu o reino depois dele. Os feitos do rei Davi, rei de Israel, os primeiros e os últimos, estão registrados nos textos do profeta Samuel, nos textos do profeta Natã e nos textos do profeta Gad. Também todo o seu reinado, seu poderio e as circunstâncias pelas quais ele passou, Israel, e todo o reino de sua terra, porque Davi fez o que era agradável a Maria, e em nada transgrediu em tudo que for ordenado durante todos os dias da sua vida. E assim encerramos a leitura do primeiro livro de Crônicas, né? História aí, um reforço das histórias de Davi, né? É isso aí, pessoal. Então, agradeço a todos que estiveram conosco aí até esse momento. Na sexta-feira a gente está de volta com a leitura do Livro dos Espíritos. E semana que vem a gente começa com o segundo livro de Crônicas, ok? Vamos avançando aí na Bíblia Peshita. Uma ótima quinta-feira a todos, né? Semana que vem voltamos com a nossa programação normal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Valeu!